Eles disseram não. E você? Não para o quê, bispo? Tudo aquilo que é contrário à minha fé, é contrário à vontade do meu Deus, tudo aquilo que viola os princípios bíblicos. É aí que nós estamos no caminho da grandeza. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Nós já estamos aí, ó, essas luzes aí já é a nossa preparação já para o nosso culto de ação de graças no Natal, para a nossa vigília de Ano Novo, que será poderosíssima, eu não tenho dúvida disso. Vamos lá, lê aqui por favor. Eles disseram não. E você? Não há muito tempo nós falamos um pouco sobre isso, sobre as pessoas que foram capazes de dizer não por conta da sua fé. A receita para o fracasso é quando você tem que dizer não e você diz sim, e quando você tem que dizer sim, você diz não. Então, quem não tem esse discernimento, e quando eu digo não, para quem, bispo? Para quem eu devo dizer não? Às vezes para pessoas, às vezes para situações, às vezes para você mesmo, às vezes para suas próprias vontades, às vezes para a tua carne, mas boa parte é para nós mesmos. Mas vamos lá. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor, diga comigo, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Posso te dizer uma coisa, e preste atenção no que eu vou dizer a você? Essa semana eu estava ouvindo algo que é bastante interessante. Alguém ouviu uma pregação que entrou dentro dela, talvez seja o momento que ela estava mais sensível, um momento mais aberta, ou um momento mais fragilizada. Alguma coisa aconteceu. E disse, nossa, que pregação, essa pregação mudou a minha vida. E aí, nós mostramos que essa pregação ela foi feita há 5, 6 anos atrás. E sabe qual foi a mensagem? E o que a pessoa entendeu? Quantos anos jogado fora? Quanto tempo perdido? Porque ela já foi pregada e ela não entrou aí dentro. Só que agora, talvez pelo momento, talvez pela sensibilidade, talvez pela dor, talvez pelo despertamento, ela entrou de uma outra forma, mas esses anos já foram perdidos. Que anos não voltam. Então, eu costumo dizer, e assim, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco, mas é um desperdício de tempo se vocês estiverem em corpo aqui. É um desperdício de tempo, é tempo jogado fora, porque se nada mudar aí dentro a cada mensagem, se nada se renovar, é um desperdício de tempo. São tempos importantíssimos, jogado fora, que não vai voltar e que não serão contabilizados na sua vida espiritual ou no seu galardão nos céus. Por que o senhor está falando isso agora? Já para dar o choque de entrada. Porque você não pode cochilar, você não pode se distrair, você não pode pensar, porque cada mensagem que
que ela veio para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, se não absorvida, você pode ser chamado na Bíblia como uma cisterna rachada. O que é uma cisterna rachada? Tudo que joga dentro. Imagina uma botija, um copo rachado. Se ele estiver rachado, você coloca a água dentro dele, o que vai acontecer com a água que foi colocada dentro dele? Vai vazar. E nós, quando não retemos a palavra, nós somos chamados, nós somos comparados a uma cisterna rachada. Que tudo que é jogado de precioso dentro, é como nós falamos segunda-feira. Presta atenção numa coisa, olha aqui para mim, diga assim, pega assim no seu braço, diga comigo, isso aqui é vaso de barro. Sabe o que significa? É frágil. Isso é frágil, quebra fácil, deteriora fácil. Então, o que é precioso e poderoso? É o que é colocado dentro de você. O vaso é frágil. Isso aqui não tem nada de poderoso. Isso aqui tanto é vaso, é frágil, que uma gripe mata, um vírus mata, uma bactéria mata, e mata rápido. Parece do nada e sumiu. Então, o poderoso é o que é colocado dentro. E a Bíblia fala sobre isso. Então, uma glória, o passado de glória, não é garantia de um presente glorioso. Não mesmo. Você pode ver que tem gente que vive das glórias do passado. Não é verdade? Eu fiz, eu tinha, eu era, né? Eu já estive lá, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, e aquilo outro. Mas não é glória isso. Isso não é glória. Então, a glória, a unção de ontem não é o suficiente para o dia de hoje. Nem a glória de ontem, nem a unção de ontem é o suficiente para hoje. Por isso que nós recebemos, o que nós recebemos ontem, nós precisaremos hoje, novamente. Essa renovação ela deve ser contínua e diária. Prestou atenção? Essa renovação deve ser contínua aí? Então, presta atenção, eu temo muito. Se eu pudesse fazer com vocês igual eu faço com muitos aqui, eu faria com vocês. Termina esse culto e me manda um áudio do seu entendimento e discernimento da mensagem. O que serviu, qual o teu entendimento geral e qual o que você trouxe para você. Eu faço isso com os meus aqui. Eu faço por quê? Eu não posso correr o risco que alguém esteja aqui ouvindo todos os dias e não absorveu nada, não entendeu nada. Eu tenho gente, posso falar a verdade para você? Vamos falar a verdade? Vamos lavar a roupa suja? Eu tenho pastores que perdeu 20 anos dentro da igreja. Pastor que perdeu 20 anos. E saiu como entrou. Quando eu digo saiu como entrou, vazio, fracassado, para recomeçar a vida. Porque foram 20 anos. Porque não adianta eu pegar, é igual como pode acontecer, eu pego uma mensagem aqui, qual que é o grande propósito dessa mensagem? Pregar. E se o único propósito da mensagem é eu pregar para você e ela não cortar primeiro aqui, eu já perdi meu tempo. Está entendendo? Então, às vezes, uma pessoa, ela pode pegar a mensagem aqui, falar, uau, eu vou usar isso, eu vou falar para alguém, eu vou falar, mas peraí, mas com qual propósito? Porque eu quero impactar a pessoa, eu quero chamar a atenção, porque eu quero mostrar o conteúdo que está dentro de mim, ou realmente isso cortou dentro de mim, isso mexeu comigo, e eu quero que mexa com as pessoas, eu quero que transforme vidas também. Então já estou dando aqui para você, eu tenho pastor que perdeu 14, 15, 20 anos dentro da igreja. Por quê? É muito fácil você pegar um sermão desse aqui, passar e falar assim, prega. Papagaio prega. Vou te dar o sermão, você decora ele, você prega ele. É muito fácil isso. Sim ou não? Quem for bom ainda para absorver, pega de cor. Já sabe. Mas qual é o problema?
O problema não é você, a Bíblia diz lá em Mateus 7:24, não basta saber, tem que viver. Não é o que você sabe não serve de nada. O que você sabe, o bispo pegou, não, o que você sabe não serve para nada. Você sabe o que você sabe quando você coloca em prática. Você sabe o que você sabe quando você vive. Porque aí isso vai se cumprir na sua vida. Porque só saber não muda a vida de ninguém. Então, é muito fácil uma pessoa, ela se tornar uma pessoa apática, ela se tornar uma pessoa sem vida, ela viver uma fé mecânica, ela caminha no automático, fazer por fazer, cumprir com protocolos, é muito fácil. É igual eu falei domingo ainda, quando você sair para vir para a igreja, ora antes. Por que eu devo orar antes? Eu já estou indo para a igreja orar, ora para que Deus fale com você, ore para que a palavra entre dentro de você de forma revelada, ore para que você entenda o que Deus tem com você e o que Ele está falando com você, senão você vai entrar, você vai participar e vai sair e nada aconteceu. Não é sério isso? Sim ou não? Eu quero a Tua palavra de forma revelada, Senhor. Eu quero transformá-la em obras, porque se eu transformar, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Ela vai se materializar na minha vida. E aí é que está o poder da palavra. Então, envolver-se com muitas coisas, que esse é o principal, que é a vida espiritual, um relacionamento com Deus, esse é o grande problema. Né? A gente começa talvez cumprir com protocolos, a gente começa a viver uma fé mecânica, e aí nós aprendemos que nós como igreja, nós precisamos viver uma fé despertada, viver uma fé. Hoje nós vemos uma geração que não busca o Senhor por aquilo que Ele é, mas somente por aquilo que Ele pode fazer. Isso não é bom. Por quê? Quando nós buscamos a face do Senhor, as mãos dele sempre estarão estendidas sobre nós, abertas para nos abençoar. Mas quando nós buscamos só as mãos, nós não vemos a face. E aí, quando as mãos não se manifestam, muitos perdem a fé. Porque a face significa relacionamento. Quando você busca só a mão, você só busca uma definição. Então, vamos lá. Se só busca uma definição, se você entra num propósito da mudança, e a mudança não acontece, acabou tua fé. Acabou. Porque isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Isso não é amar a Deus de todo o coração. Isso não é ter um relacionamento com Deus. Isso é só buscar a mão do Senhor sobre a sua vida. Nós falamos recentemente que trouxemos uma mensagem como essa, bem parecida com essa, sobre as pessoas que elas foram capazes de dizer não. Quando nós pregamos sobre isso, nós falamos sobre um atleta, ele chamava Eric Liddell. Ele era escocês, e ele se tornou um grande atleta e um missionário na China. E aí, como ele era um atleta de ponta, ele era da Escócia, o rei da Escócia queria que ele corresse pela Escócia, como atleta da Escócia. E para todo mundo seria uma honra muito grande isso. E aí, como isso aconteceu, a corrida aconteceria em um domingo, ele disse não ao rei. Por que ele disse não? Porque violaria os seus princípios de fé. Domingo era do Senhor. Ele aprendeu que domingo era do Senhor. Domingo é sagrado. Domingo é um dia separado, de separação, de consagração, de adoração ao Senhor. Então,
ele disse não por conta da sua fé. Todo mundo ficou chocado. Como ele pode dizer não ao rei, ao príncipe de Gales? Como é que ele pode dizer não? Mas ele disse. Por quê? Se aquilo violaria a sua consciência, aquilo que ele acreditava, então ele não ia dizer não à sua fé, e sim ao príncipe, às autoridades ou a quem quer que seja. E aí, a mesma coisa aconteceu com o Criador. Lembra como é que chama? Como é que chama aquela famosa instituição que cuida das pessoas aí, Cruz Vermelha? Não, como é que é? Mais ou menos algo assim, Cruz Vermelha? Hã? É mais ou menos como Médicos Sem Fronteiras, mas não é, eu acho que eu até tenho isso aqui. Exército da Salvação. Exército da Salvação. O Criador do Exército da Salvação. Ele também é a mesma coisa. Quando a instituição que ele estava estabeleceu algumas coisas que ele não poderia fazer, e aquilo violaria os princípios de fé dele, a própria esposa dele teve um posicionamento forte e disse: não ceda, não vamos ceder. E foi onde, a partir daquela situação, eles criaram o Exército da Salvação, que já salvou milhares de pessoas no mundo inteiro, já ajudou pessoas no mundo inteiro, para não ir contra os princípios, a sua consciência, a sua fé. Então são pessoas que eles disseram não. E você? Não para o quê, bispo? Tudo aquilo que é contrário à minha fé, é contrário à vontade do meu Deus. Tudo aquilo que viola os princípios bíblicos. É aí que nós estamos no caminho da grandeza. É aí que nós vamos realmente cumprir com o nosso propósito. Em vários momentos da história, pessoas foram forçadas a fazer alguma coisa que ia contra a consciência delas, e foram capazes de dizer não. Por isso que a Bíblia nos ensina uma coisa. Quando a Bíblia nos ensina que a nossa palavra, ela deve ser sim, ou sim, sim, não, não, o que passa disso é maligno, nós precisamos ser pessoas, é sim, é não, não tem meias palavras. É sim, para mim, é sim, é não, não. É contra a minha fé, é sim, é não. Vai contra os meus, é não, não tem meu termo. Mas por quê? Não, acabou. Pessoas que dizem não, que decidem não passar por cima da consciência, têm o favor de Deus sobre a tua vida. Está cheio de exemplos na Bíblia. Se Abraão, ele disse não ao rei de Sodoma, e recusou a sua mega proposta, a sua oferta tentadora, porque ele queria dar algo que ele disse assim: não aceitarei de você, porque amanhã você vai dizer que enriqueceu Abraão. Ninguém vai poder dizer que enriqueceu Abraão. E era uma proposta financeira. E Abraão confiou em Deus. Quem vai me enriquecer é Deus. Não é o Senhor que vai me enriquecer. Então ele disse não. Outro que disse não foi Daniel. Decidiu não comer da comida do rei. O que significa? Olha o que diz aqui. Daniel, contudo, decidiu, diga comigo, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que nós fazemos na nossa vida privada, quando ninguém está olhando, é o que tem importância para Deus, é o que determina o nosso sucesso.
Prestou atenção no que eu disse ou não? Hã? Santo na igreja todo mundo consegue ser. E santo quando ninguém está olhando para mim? E o santo na minha vida privada? E quando eu sou capaz de dizer assim, não tem ninguém me vendo, mas Deus está me vendo? É aí que nós vencemos, gente. É nesse ponto, é nessas coisas que não importa se as pessoas estão vendo algumas coisas ou não, importa é se Deus está vendo. É por isso que essa é a maturidade da fé. Daniel estava a mais de 3.000 quilômetros de distância da sua terra, como um cativo, em uma nação estrangeira, politeísta, e se comesse o manjar do rei, ou se deitasse com qualquer mulher lá, ninguém saberia. Ninguém ia saber disso. Mas ele tinha uma vida de retidão entre quatro paredes. No íntimo, ele se importava com o que Deus estava vendo. Não é à toa que você olha, você sabe que quando nós olhamos isso aqui, a gente fala, o que isso lhe custou? Lhe custou, vou te contar o que isso lhe custou. Essa separação que mostra que ele andava com Deus, amava a Deus, relacionava com Deus, trouxe algo poderoso para os seus dias. Um cara que chega como um estrangeiro, como um prisioneiro, um exilado naquela terra, passou na frente de todo mundo e ocupou os lugares mais altos. Só que muito mais forte do que isso, muito mais forte do que isso, é Deus dar a ele da revelação dos últimos dias, porque o que está acontecendo hoje, foi revelado a ele há milhares de anos atrás. A revelação do futuro, a revelação dos últimos dias. Tem 2 livros, presta atenção, tem 2 livros que nós vemos os finais dos tempos. 2. Assim, são vários, mas 2 que trabalham juntos. Livro de Daniel e de Apocalipse. Muitas das revelações dos finais dos tempos foram dadas a ele antes do livro de Apocalipse por João. Isso é poderoso. O que Deus pensa, ouve, vê, tem que pesar em nossas vidas. Tem que pesar. Nós devemos ter reverência e temor com Ele. Essa história assim, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Essa história assim, Deus entende, Deus sabe. Não entende, nunca vai entender, porque é como um relacionamento com a família. Uma vez eu disse algo que eu li um artigo que eu achei muito interessante. E nesse artigo dizia assim, por que nós sempre ferimos e dizemos não às pessoas que mais amamos, ou que mais nos ama? E aí, no artigo dizia assim, geralmente é o que acontece, porque as pessoas ilustram um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que trabalha numa grande empresa, e aí ele faz uma promessa para o filho, que o final de semana ele vai levar aquele filho para assistir aquele filme que o filho tanto estava esperando, né, os Vingadores, que o filho tanto estava esperando que chegasse, e o papai vem e diz, não, sábado nós vamos assistir o filme, vai ser o lançamento, nós vamos lá assistir. Só que aí no decorrer da semana, ele descobre que vai ter um churrasco que o chefe vai estar. Então, como vai ter o churrasco que o chefe vai estar, ele quer fazer média com o chefe, então ele diz não para o filho, porque ele diz assim, o meu filho vai entender. Mas ele diz não à pessoa que mais o ama
e que ele diz que mais ama, mas ele não tem coragem de dizer não para aquele encontro com o chefe, aquele momento com o chefe. E assim a gente pode fazer assim, ó, para várias coisas na vida. Então nós precisamos, e sempre com essa conversa, não, minha esposa vai entender, meu marido vai entender, meus filhos vão entender. Não, não vão entender. Não vão. Sabe qual a mensagem que a gente manda? Não, nós não somos importantes. Nós não estamos em primeiro lugar. Qualquer coisa ocupa o primeiro lugar. É isso que é a mensagem que a gente manda. É a mesma mensagem que mandamos para Deus. Porque se eu tenho um momento com Deus, e era o meu compromisso com Deus, mas eu desmarco meu compromisso com Deus porque eu tenho um compromisso com outra pessoa, surgiu um outro compromisso com outra pessoa. Se isso acontecesse com você, como é que você se sentiria? Depois você descobrisse que a pessoa, você tinha um compromisso com ela, era tão importante, ela desmarcou com você, mas ela está com alguém. Qual a mensagem que ela mandou? Que o compromisso com você era menos importante do que o compromisso que ela tinha com o outro. Que você talvez seja menos importante do que... E não é desagradável isso? Sim ou não? Eu sempre lembro e gosto de lembrar, e eu sempre que eu tenho oportunidade de dizer isso, eu falo, porque essas pessoas, elas me deram uma grande lição e um grande testemunho que mudou a minha maneira de olhar para as coisas de Deus como eu via na época. Eu já contei essa história aqui. Eu fiz uma viagem de 200 quilômetros, estava a bispa, e nós fomos visitar uma família que eram amigos. Vamos fazer muitas coisas, mas dentre elas fazer a visita para essa família que eram amigos, pessoas queridas, que a gente gostava muito. E quando chegamos na casa dessas pessoas, chegamos no final do dia, então ela foi muito educada, ela nos recebeu, ela disse, olha, eu quero que vocês se sintam em casa, a casa é de vocês, fiquem à vontade. Nós temos um compromisso agora com o Senhor na igreja e nós não podemos desmarcar. Mas vocês, a casa é de vocês. Sintam-se assim em casa, como se fosse vocês. Daqui 1h30 nós estamos de volta. Eu, como ainda não era um cara convertido, o que você acha que... Eu falei, pelo amor de Deus, vai ser sem educação assim lá no... Falei, que falta de educação. Por quê? Porque a gente estava acostumado. Eu não precisava de muito um empurrão para a gente deixar de ir na igreja, né? Qualquer situação era o suficiente para não ir na igreja. Qualquer coisa mínima era o suficiente. Quanto mais chegasse uma visita importante, né? Não, é tudo que eu precisava, mas justifica. Agora chegou gente em casa, eu não vou ser sem educação, né? Mas eu desmarco meu compromisso com Deus. E quando eu saí de lá, estava retornando, o Espírito Santo já tinha falado tudo comigo que eu precisava ouvir. E ele foi me mostrando o que era priorizar a Deus. Ele foi me mostrando por que aquelas pessoas eram tão abençoadas por Deus, porque eram tão honradas por Deus. Sabe por que eles são tão abençoados? Sabe por que eles são tão honrados por Deus? Porque eles priorizam de verdade a Deus. E aquela atitude deles, que a princípio eu reprovei, foi um grande ensinamento e uma grande lição para mim. Eu aprendi muito com aquilo. Você não tem noção. E aquilo o Espírito Santo veio assim, ó, trabalhando comigo de volta a viagem inteira. Eu nunca mais olhei com os mesmos olhos o que é priorizar a Deus. O que é você colocar a Deus em primeiro lugar.
porque elas poderiam ter dito assim, eles vão ficar chateados com a gente, não, eles foram sinceros, falaram a verdade. A casa é de vocês, eu quero que vocês se sintam, nossa, vocês não sabem como que eu estou feliz com vocês aqui. Mas, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Eu tenho um compromisso com Jesus agora. Eu vou, em 1h30 aproximadamente, nós estamos de volta, e aí nós vamos colocar o nosso papo em dia, papapá. E eu falei, puxa vida. Eu carrego isso comigo até hoje. Eu aprendi uma grande lição. Foi um tapa na minha cara. Porque eu descobri que eu não priorizava a Deus. Eu descobri que o meu Deus, em primeiro lugar, era da boca para fora. Eu aprendi com exemplo, com pessoas, com atitudes que eu mesmo, na hora, a princípio, eu critiquei. Eu não achei uma atitude bacana da parte deles. Então, nos dias de hoje, como nós vimos de Daniel, os manjares do rei, eles significam propostas, sugestões do mundo, convites, você fazer parte de algo que para o mundo é glorioso, mas para a sua fé não. E ele disse não. Daniel disse não. Ele pagou um alto preço por muitas coisas por conta da sua fé. Primeiro, esse não para os manjares do rei custou-lhe 3 anos, mais de 3 anos a legumes e água, mas valeu a pena. Depois esse não o treinou para o segundo não que ele diria, porque foi lançado um decreto estúpido, que qualquer homem que fosse pego, fazendo qualquer tipo de oração ou pedido, a qualquer um que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel seguiu na sua rotina de fé, ele orava, quantas vezes Daniel orava por dia? Quantas? 3 vezes. Quando foi lançado o decreto, se alguém fosse pego fazendo isso, seria lançado na cova dos leões. O que ele fez? Publicado o decreto. Ele correu, foi para a janela que ele orava em direção a Jerusalém, e foi fazer as suas orações. Os que queriam pegá-lo, foi atrás, e o encontrou de joelhos orando. Qual o problema? Ele foi lançado na cova dos leões, teve livramento, foi justificado e foi promovido. Porque confiou em Deus. E, por causa da sua atitude, todo mundo ficou sabendo que existia um Deus. O Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Por causa dessa atitude de fé, desafiadora. Então, olha o que nós aprendemos. Quantas vezes vem situações para nos promover, que nós precisamos dizer não? E às vezes a covardia, o medo, a incredulidade, nos faz dizer sim, quando nós deveríamos dizer não. Por trás desse não tinha uma promoção. Quem está entendendo? Por trás desse não tinha uma promoção. Hã? Isso, ele está lembrando que a palavra é atual, porque tem coisa também que você falar também hoje, você só vai, mas, espera aí, vai contra a minha consciência, vai contra os meus princípios de fé? Hã? É o cúmulo do absurdo. O meu filho estava me mostrando um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, de um camarada que entrou no banheiro feminino, ele barbudo, barba maior que a minha quase. Alguém viu esse vídeo ou não? A barba maior que a minha. Aí ele só resolveu colocar um vestidinho e entrou no banheiro feminino com a barba. Barbudão. E aí a moça falou assim, moço, que é isso? Você é homem? Você não pode entrar aqui. Querido. Aí soltou a franga. E ficou tão furioso, você me respeita! E partiu para cima dela, e quis agredir a menina, e uma coisa absurda. E eu falei assim, do jeito que nós estamos hoje,
é bem provável que ainda a moça, ela esteja errada, seja errada, e seja condenada a alguma coisa, uma coisa ridícula. Como é que você não sabe que é um aproveitador? Como é que você não sabe que é um malandro disfarçado? O cara tem a barba maior que a minha no banheiro feminino. E ele quis agredi-la. Ele quis agredi-la. Teve que alguém ir carregando a moça, cercando a moça, porque ele queria agredi-la. E você me respeita, e você me desrespeitou, e você... Peraí. Como é que você sabe? Como é que uma pessoa, o cara barbudão, só porque resolveu, você não sabe se é um mal intencionado, você não sabe se está disfarçando. Mas, do jeito que nós estamos hoje, corre-se o risco da moça sair como errada. Ela pegou ele? Mas tinha que fazer. Tinha que fazer. Essas foram mais valentes, mas essa era uma moça, eu percebi que era uma moça. E ela teve a reação dela ali sozinha. Mas é os dias que nós estamos vivendo. Muitas coisas vêm para a gente, né? Você tem que se calar, você tem que se sujeitar, você tem... Não, peraí. Os 3 jovens amigos de Daniel também disseram não a Nabucodonosor. Por quê? Ele fez uma estátua e ele exigiu que todos se curvassem diante da sua estátua. E aí fez aquela cerimônia toda. Quem não se curvasse diante da estátua seria lançado na fornalha ardente. E eles não se curvaram. E aí foram lançados? Foram. E o que aconteceu? Diga comigo, livramentos e promoções. Porque eles também foram promovidos. Então, muitas vezes, a promoção está aqui, ó. Não. E às vezes esse não precisa ser dito para quem? Para quem? Para nós mesmos. Não, não as minhas vontades que estão erradas, não a minha carne, não ao pecado. Outro exemplo é o José. Por que José foi tão honrado, tão promovido por Deus? Que estava como escravo no Egito, a mulher do seu senhor se apaixonou por ele, quis seduzi-lo, e ele disse não a ela. Aquele não, custou o quê? Sua prisão. Ele foi preso por causa daquele não. E aí, o que aconteceu depois de tudo isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvidas, que esse não que José disse a essa mulher foi um dos pontos determinantes para que ele fosse promovido e se tornasse quem ele se tornou. São exemplos atrás de exemplos. José era um cara bonito. A gente calcula que ele tinha nessa época aí, estava no auge dos seus 30 anos. Então quer dizer, que estava no auge da sua virilidade, né? E aí um escravo, distante de casa, ele poderia dizer assim, pô, já estou aqui, já aconteceu tanta coisa na minha vida, agora pelo menos uma coisa para eu me dar bem, né? Não, disse não. E aí, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Puxa vida. Ele não traiu seu Senhor, que o colocou à disposição, colocou ele tudo à disposição dele, ele como governante de tudo, acima de tudo, e não foi infiel a Deus. Isso é poderoso. Às vezes quando a gente olha a história de algumas pessoas, as promoções de algumas pessoas, quantos nãos foram ditos? Quantos desafios foram vencidos? Mesmo muitas vezes, como no caso de José, que foi injustamente acusado de violentá-la, foi para a prisão, mas não passou por cima da sua consciência.
e por não passar por cima da sua consciência, da sua fé, é um grande exemplo para nós hoje, porque todos que conhecem a história de José, se apaixonam pela história de José, pelo personagem José. É verdade ou não é? Sim ou não? Se apaixona. Muitos exemplos de pessoas que passaram por cima da sua consciência foram capazes de dizer não ao serem impressionados por situações que as assediava e de todas as maneiras. Essas pessoas são exemplos para nós. A Bíblia diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está lá, ó, pela fé. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, diga comigo, a desfrutar os prazeres do pecado durante o quê? Algum tempo. Porque ó, isso é visão. É só algum tempo, e eu não quero simplesmente por algum tempo. Eu não quero esse prazer do pecado por algum tempo, eu quero a glória eterna. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Diga comigo, porque contemplava a sua recompensa. São pessoas de visão, gente. Espera aí, eu não quero essa recompensa imediata, eu tenho uma recompensa maior. Eu não quero esse prazer imediato, eu tenho uma recompensa maior na glória. Eu terei uma recompensa muito maior. E não é só na glória. Porque José foi honrado enquanto viveu, terminou os seus dias como um homem poderoso na terra. Daniel foi honrado enquanto viveu, se tornou um homem poderoso na terra até os seus últimos dias. Jó terminou os seus dias como um homem poderoso na terra. Davi terminou os seus dias como um homem poderoso na terra. Sadraque, Mesaque e Abednego terminou, como diz por aí, não pode falar Abednego, ou Abed branco. Palhaçada, né? É uma vergonha, né? Sabe do que eu estou falando, né? Que agora não pode cantar mais alvo como a neve, porque isso é discriminação, né? Então, ignora a palavra, porque o texto é bíblico, não pode cantar mais. Eu rio. Aí o povo faz piada disso, apareceu um vídeo para mim, um cara fazendo piada disso, e aí, porque agora todo mundo canta um trechinho do hino, do Alvo Mais Que a Neve, para fazer a crítica ao Kleber Lucas, que fez esse comentário idiota. Aí o cara começou a brincar, e aí quando ele foi cantar o alvo, aí ele viu, né, então não pode falar alvo, aí ele conserta e fala, né, preto como o piche, né? E aí tem um outro hino, o cara estava tocando o violão e o hino, ele canta, ele diz assim, que é um hino, se não me engano, da harpa. O clarim que chama o crente, a batalha, alguma coisa assim, né? E aí quando ele estava, o clarim, o pretinho que... virou motivo de piada. Por quê? São coisas que não acrescentam em nada, coisas ridículas. É outra coisa que está uma vergonha, né? Vai pregar a palavra, para de besteira, criar situações para poder, talvez, se enturmar, ser aprovado por gente que daqui a pouco está descartando ele, não é verdade? Porque daqui a pouco está descartando. Quero fazer parte desse grupo, quero ser aprovado por isso. Daqui a pouco está sendo descartado também. Então, Moisés foi criado no meio do berço, né, em berço da sabedoria, da cultura, uma civilização que era extremamente avançada na época. A ciência do Egito o Egito era considerado na época um dos países mais avançados, sua cultura, e ele estava sendo preparado para coisas grandes, porque era um herdeiro do trono. Mas você vê, ali havia honra, riqueza, poder por toda parte, mas ele disse não, escolheu sofrer pela causa de Deus, para cumprir com o seu propósito. E aí, por quê? Como lemos, ele esperava algo maior, uma recompensa maior.
E é isso que nos faz, é esse temor. Como é que eu comecei? Diga comigo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor é a única coisa que nos mantém seguros, é a única coisa que mantém a nós, que mantém os nossos filhos, que mantém a nossa fé, é o temor. E lembre-se que temor não é medo, temor é amor, temor é reverência, um amor reverencial. Eu amo, eu temo, eu reverencio o meu Senhor. Amém, pessoal? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, diga comigo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas não cedeu. Assumiu a condição de servo, mesmo sendo Deus. Preguei sexta-feira passada. Ele se fez homem para que nós nos tornássemos como Deus. Isso é poderoso demais. Ele se fez homem para que nós nos tornássemos como Deus. Se você não entende isso, você continua o tempo todo somente como homem. E o que eu disse no começo? O vaso é frágil. O que existe poderoso é o que é colocado dentro do vaso. A Bíblia diz que os tesouros estão dentro, eles são colocados dentro do vaso. O Senhor diz, a Bíblia diz que o Senhor coloca tesouros em vasos de barro. Esse aí deteriora, mas o que está sendo colocado dentro de você é o que torna você poderoso. Extremamente poderoso. Jesus assumiu a forma de servo, a condição de servo, sendo Deus. A tentação do deserto, que Jesus sofreu lá em Mateus 4 e Marcos 4 também, ele disse não às propostas do diabo. E não com base no que estava escrito, né? A palavra de Deus, ela é mais do que comida ou bebida, mais do que tudo aquilo que as pessoas consideram necessárias. Tanto é que Jesus deixa claro que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só pão que você precisa. Nós precisamos da palavra mais do que pão. É ela que nos torna pessoas poderosas. Por isso que eu disse no começo, cuidado para essa hora não ser mais uma hora qualquer. Essa semana, quando eu escutei uma pessoa que diz, meu Deus, que palavra mudou minha vida. Eu falei, olha, essa palavra foi pregada há 5 anos atrás, então quantos anos você perdeu, hein? Quantos anos jogado fora? Quantos anos perdido, porque aonde você estava quando ela foi pregada? Então quer dizer, aonde você poderia estar se isso já tivesse entrado no seu entendimento lá atrás? Aonde você poderia estar? O que você poderia estar vivendo? O que você poderia já estar realizando? Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa, gente, que só se desperta na dor. Isso é burrice. Isso é burrice. Só a dor que nos faz nos despertar. Não, espera aí. Não tem, conforme o Senhor vai derramando da sua palavra, a palavra se renova dia após dia. Então isso quer dizer
que na palavra há poder. Cada dia que ela penetra, eu absorvo, eu retenho a palavra, eu vou me tornando cada dia mais uma pessoa poderosa. Eu vou vencendo os desafios, vou vencendo as tentações. Eu sei discernir o que é tentação de provação. Eu sei separar. Na tentação, o diabo não vai tirar o pior de mim. Na provação, Deus vai extrair o melhor de mim. Eu sei separar, eu sei discernir. Eu não caio em ciladas. Eu não vou aceitar propostas que eu não posso aceitar, porque Jesus, se ele tivesse aceitado aquelas propostas que Satanás ofereceu, a proposta que foi feita no deserto, ele teria fracassado. Mas por que ele não fracassou? Por quê? Porque ele disse não. Quando nós passamos a conhecer a Deus verdadeiramente, nós entendemos que a palavra dele é mais que tudo. É mais do que tudo e é o que nós precisamos. Isso tem que entrar. Isso tem que entrar. Você sabe que, por isso que a gente tem que orar todos os dias: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, tira o argueiro dos meus ouvidos. Senhor, ilumina os pontos cegos. Senhor, eu quero absorver a tua palavra. Eu não quero ser um cego de entendimento, que o pior cego que tem é o de entendimento, você sabe, né? Quem é o pior cego, gente? O de entendimento. O Bartimeu, na Bíblia, está como um exemplo, e ele buscou, usou a sua fé e passou a enxergar. Mas tem cego de entendimento que nunca enxergou. Esse é o pior cegueira. E por que essa é a pior cegueira? Porque está lá, ó, Coríntios 4:4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quem cegou o entendimento dos incrédulos? Quem? Então ele não entende nunca. Ele não entende nunca. Olha, acho que foi umas 2 sextas-feiras, não sei se vocês estavam nessa reunião, que eu preguei sobre o endemoniado de Gadarenos. Quem estava nessa reunião? Então preste atenção. Vamos lá. O cara tinha uma vida normal, tinha família. O diabo entrou na vida dele, possuiu, tirou o discernimento. Esse cara virou um bicho, passou a morar no cemitério. Morava no meio dos sepulcros. Quando Jesus chegou naquele lugar, e ele foi com esse propósito, ele passou pela tempestade para chegar e libertar aquele homem. Quando ele chegou, aquela legião de demônios, a primeira coisa que eles perguntaram: o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque o Senhor havia repreendido ele. Aí, como ele sabia que o Senhor já tinha dado ordem para sair, e eles tinham que sair, então eles fizeram aquele pedido: então permita-nos que entre naquela manada de porcos, certo? Certo? Aí ele entrou na manada, eles entraram na manada de porcos. O Guilherme está aqui ou não? Ele entrou na manada de porcos, e da manada, está com seu celular aí ou não? Abre para mim, por favor. Ele entrou na manada de porcos, e fez o que com a manada de porcos? O que ele fez? Precipitou no abismo, certo? Aí, aquele homem liberto, olha que coisa incrível, aquele homem evangelizou uma cidade. Mas quando aquelas pessoas viram aquele homem em perfeito juízo, o texto diz que eles ficaram com medo. Então, peraí, o cara sem juízo, como louco, não tem medo, mas o cara com juízo, liberto, todo mundo ficou com medo dele. Olha que loucura. E aí eles fizeram o quê? Que é o ponto forte que eu sempre bato nesse texto. Eles mandaram Jesus sair
Embora, e eu sempre digo, eles mandaram Jesus sair, mas o demônio ficou, a legião ficou naquele território. Porque eles pediram para Jesus sair. Eu disse, você acha que a legião morreu ali? Quem acha que morreu? A legião precipitou e morreu todos os demônios lá no abismo. Aí o meu genro, na curiosidade, ele foi pesquisar para ver o que aconteceu com esse lugar. Ele falou, sogro, olha o que aconteceu aqui, ó. Lembra que o senhor pregou sobre? Aí, pega aí, Guilherme. Pega aí. Ele foi pesquisar, ele falou, deixa eu ver, porque mandaram Jesus sair e deixaram o demônio. Então vamos lá. No início da revolta judaica, e em 66 depois de Cristo, o país em volta de Gadara, que é o lugar, foi devastado. Vários gadarenos foram mortos, capturados, e outros se renderam a Vespasiano, conquistada pelos árabes depois da batalha de não importa, ficou sob o domínio muçulmano, foi em grande parte destruída por um terremoto em torno de 747 e abandonada como cidade, quais tornou-se popular, ponto turístico, não só por causa das extensas ruínas, virou ponto turístico de ruínas, de desgraça e devastação, não só por causa das extensas ruínas, mas devido à sua posição de colinas, o que permite a visão panorâmica do Mar da Galileia, Tiberíades e Israel. Do outro lado do rio, de Golã, reclamando, enfim, sobre a administração dos israelitas desde a guerra dos 6 dias. E aí mostra o seguinte, o que resta aqui? Só destruição e ruínas. Eu sempre preguei sobre isso, mas nunca fui ver o resultado disso. Eu disse, olha a loucura, que eu já falei sobre isso, é a loucura que as pessoas cometem. Pede para Jesus sair e permite que o mal continue. É isso que acontece com muitas pessoas. Sai do nosso meio. Não quero esse tal de Jesus, mas o mal continua lá. Eles, ao invés de olhar e falar assim, meu Deus, nós vimos esse homem endemoniado, ninguém podia segurar esse homem, ninguém tinha o controle sobre esse homem, ninguém podia amarrar esse homem, legião violenta nesse homem, agora nós estamos vendo esse homem em perfeito juízo, isso é só por algo, uma ação sobrenatural, mas não enxergaram, ficaram com medo, porque viram o homem em perfeito juízo. Mas não é muito diferente do que acontece hoje, não. Quando você vê uma pessoa em perfeito juízo, parece loucura. Porque o normal é ser desestabilizado, descontrolado, endemoniado, fazer loucuras. Esse é o normal. Esse é o assustador. E é onde muitas pessoas hoje estão expulsando Jesus das suas vidas, expulsando Jesus dos seus lares, expulsando Jesus dos seus negócios, mas a legião continua lá. E aí o final é isso aqui, ó. O que virou Gadara? Ruínas. Somente ruínas. Ruínas por quê? Guerra, escravidão, morte. Aí, para completar, daqui a pouco vem um terremoto. O terremoto devasta mais um pouco. E hoje é só história. É só história e uma história trágica. Amém, pessoal? Nada pode ser mais importante na vida da gente do que a palavra de Deus. O diabo muitas vezes ele sugere que nós sejamos pessoas imprudentes e com uma fé burra. A fé é inteligente, gente. A fé é inteligente, a palavra nos dá a capacidade de discernir. A Bíblia não diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade é o quê? Quando você conhece a verdade, a mentira não te pega. Mas quando você não conhece a verdade, a mentira se torna verdade para você. Esse é o problema. Quando a gente não conhece a verdade, a mentira vira verdade.
Mas quando você conhece a verdade, você sabe o que é mentira. Você diz não para mentira. Muitos crentes hoje, eles tentam a Deus e sabem que determinadas coisas não são prudentes, não são sábias, mas fazem. Não há inteligência numa fé assim. Eu sei que é errado, mas não vai terminar bem. Não vai. E a gente nunca pode ignorar a voz do Espírito que se comunica ainda. Eu sempre falo uma coisa que é bastante assustadora, tá? Presta atenção que Deus sempre está falando de uma forma ou de outra. Ele fala pelo microfone, Ele fala através de pessoas, Ele fala através de uma criança, Ele fala através de uma música, e quando Ele não tem ninguém para falar, Ele fala a sua consciência. Ele está sempre se comunicando à sua consciência. Então, às vezes tem gente que vai dizer assim, mas eu não sabia. Não, você sabia porque eu me comuniquei à sua consciência. Eu falei com você. Eu não sabia que isso era errado. Você sabia porque eu, naquele momento, eu falei com você. Tanto é que os seus sentimentos foram esses. Só que você não disse não quando você tinha que dizer não. Isso é muito sério. E nós não podemos, como disse, né? Você sabe que o diabo, ele continua enganando exatamente como ele tentou enganar Jesus. Tudo me foi dado, disse o diabo a Jesus. Tudo me foi dado. Nós falamos outro de Adão e Eva ao pecado e transferiram tudo ao diabo. Toda riqueza, honra, reinos. Então aí ele se sente dono. E inclusive essa colocação é a qual os satanistas hoje pegam, com a crença que o diabo pode dar tudo às pessoas, e é mentira. O diabo rouba, mata e destrói. É a única coisa que ele sabe fazer. E é a única coisa que ele faz muito bem e nunca tira folga para fazer. Agora é férias, ele trabalha dobrado. Quem tira férias é só as pessoas, ele não. Ele trabalha dobrado. Você pode prestar atenção, é só você pegar os números e as estatísticas nessa época. Aumente, você vai ver, pega as estatísticas pós-férias, pega as estatísticas pós-feriado, que ele não tira férias, ele trabalha dobrado nesses momentos. Querido, o que seria de nós se Jesus se esquecesse da cruz e pegasse um atalho? Porque foi dito para Jesus, desce da cruz, e se ele resolve descer? Porque descer ele podia. Sim ou não? Não precisava nem ter ido à cruz. Mas ele foi por amor. Ele mesmo disse, quando ele foi pressionado por Pilatos, ele mesmo disse, olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se não fosse dado do alto. E mais, se eu orasse ao Pai agora, ele enviaria 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos é até difícil contar, porque uma legião de soldados romanos era 8.000 soldados. Então é milhares e milhares de anjos que acabaria. Então, o Senhor não pegou um atalho, e Ele deixa o exemplo para nós, do que é dizer não. É o maior exemplo para nós. Ele disse não, porque seria fácil o desafio? Não. Senão, se fosse fácil, Ele não teria transpirado gotas de sangue e não teria feito a oração, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é verdade? Porque ele está dizendo assim, se for possível não passar por isso, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Muitas pessoas se esquecem do propósito da vida delas e pegam um atalho, ou seja, o caminho mais fácil. E não funciona. Não funciona. Todos os exemplos que eu peguei aqui com vocês, Daniel, José, Davi, Abraão, não teve caminho mais fácil. E quando tentarem cortar, só prolongaram. Só esticaram o caminho. O que era para ser rápido,
se estendeu e se tornou mais longo. Então o diabo continua fazendo as mesmas ofertas de atalho todos os dias. Ai, não precisa fazer isso, ai, não precisa pagar esse preço, ai, não precisa ir na igreja, ai, não precisa... tudo bem. Pega o atalho. Cada um carrega a sua cruz, querido. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. Ah, Jesus não carregou? Mas ele disse que nós carregamos a nossa também. Então nós precisamos estar atentos se nós estamos largando a nossa cruz ou se nós estamos, vamos lá, não quero alívio não. Eu vou carregar essa cruz. Porque para que ele se tornasse quem ele se tornou, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, ele teve que passar por ela. Não tem autoridade sem isso. Salmo 137. Eu sempre falo do Salmo 137, porque agora, não há muito tempo, que eu descobri uma canção linda que cantava aí nos anos 70, se não me engano, 60, 70, que muitos aqui, 80? Como é que a senhora já checou isso? A senhora dançou esse hino? Dançou? Então, os rios da Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros pendurados, as nossas harpas. Ali os nossos captores, ou opressores, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Felizes aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. O salgueiro é uma árvore também conhecida como chorão. Quem conhece o chorão? Quando eles dizem que penduravam as suas harpas no salgueiro, os opressores queriam que eles cantassem alegremente como escravos, chorando. Mas por que chegou essa situação? Porque diversas vezes eles foram alertados acerca dos seus caminhos errados. E que se eles não consertassem, eles sofreriam essas consequências de serem escravos. Então, quem conhece a canção? Quem não conhece, levanta a mão, por favor. Quem não conhece? Então vamos lá. Deixa eu ver direito, levanta a mão, deixa eu ver. Os mais jovens não vão conhecer, mas os mais velhos já até dançaram. A dona Marlene ali já dançou na noite isso aí. Vamos lá. Libera aí. Se deixar, os irmãos já até começam aí, né? Quem lembra, gente? Quem lembra? Agora seja sincero, quem já dançou? Olha aí! Olha lá, ali choramos.
quando nos lembrávamos de Sião. Quando nos levaram cativos, pediam-nos uma canção. Agora, como podemos cantar a canção do Senhor em uma terra estranha? Mas aqueles perversos que nos levaram cativos pediam uma canção. Agora, como podemos cantar uma canção, a canção do Senhor em uma terra estranha? Tá bom, gente. Senão os irmãos empolgam aqui. Ó, as carinhas tá tudo denunciando. Tá tudo denunciando. Ó, só para vocês verem, vocês vão prestar atenção. Quem dançou? Quem dançou? Bem alto, deixa eu ver. Então, agora, isso aqui só aconteceu por ignorar a palavra. Eles ignoraram, queridos, já passei essa parte, tá? Eles ignoraram. Os profetas, inúmeras vezes foram alertá-los acerca dos caminhos errados, mas não deram ouvidos. E aí, ali na Babilônia, numa terra estrangeira, eles estavam gritando, cantando: que saudade de Sião, saudade daquele tempo abençoado, saudade do tempo na bênção do Senhor. Tem uma mensagem para nós aqui. Tem uma mensagem para nós. Isso não era para ser assim. Isso foi justamente por não dizer não à carne, à idolatria, ao pecado. Foi justamente por não dizer não. Quando tiveram a oportunidade de dizer não para a idolatria, não disseram. Para a imoralidade, não disseram. Para a negligência espiritual, disseram sim para tudo, quando devia dizer não. Foram avisados, alertados, que o exílio aconteceria. Eles vão ser levados exilados, vão ser prisioneiros. E ignorar a voz de Deus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Tem uma mensagem forte para nós aqui. Tem uma mensagem para nossa reflexão. Eles não aprenderam com os antepassados que viveram anos debaixo do jugo da escravidão no Egito. O povo que viu grandes livramentos, cuidados, provisões. Ver a glória de Deus, cedeu para as murmurações. Muitos morreram no deserto, não entrou na terra prometida, porque tinha uma mente seca. Diga comigo, mente seca, árida, escrava. Essa foi a grande razão deles não terem entrado. A mente era seca, a mente era árida, a mente era escrava. A primeira geração não entrou por isso. A segunda geração, que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. Mas cometeu o grande erro e não preparou a terceira geração. Olha quanta mensagem linda que nós temos. A primeira não entrou na terra prometida por conta da incredulidade, da murmuração, por não dizer não o que precisava dizer. A segunda entrou, mas a segunda fracassou
em preparar a terceira geração. E aí, se tornou uma geração que fracassou em preparar os filhos, que não sabia nada a respeito de Deus. Isso mostra que a glória do passado não é o suficiente para o presente. Nunca cometa esse erro, achar que a glória do passado é o suficiente para o futuro. O que você fez ontem, você tem que fazer hoje, você tem que fazer amanhã e intensificando. O livro de Juízes diz o quanto a terceira geração gemeu por não ter o conhecimento de Deus. Foi uma geração que buscava refúgio em outros deuses. Não tinha uma fé alicerçada. A segunda geração esqueceu de preparar a terceira enquanto desfrutava, se distraía com as bênçãos. Tem uma mensagem para nós aqui. Por que eles fracassaram em ensinar a terceira? Porque já estavam desfrutando das bênçãos. Distraiu no tempo da bênção. O Senhor usou os profetas, como Isaías, Jeremias e outros, para alertá-los. Mas eles estavam seguros, envolvidos e seguros demais com as bênçãos, com a grandeza do templo de Salomão, templo que Salomão havia construído. E nós falamos nesse domingo, bênção não sustenta a bênção. A única coisa que sustenta a bênção é o relacionamento com Deus. Bênção não tem estrutura para sustentar bênção. Coloca isso dentro de você. Aquele povo acreditava que Deus não trataria com Israel por causa da bela construção do templo, como se Deus tivesse preso aquelas paredes. E não estava. Eles iam ao templo para cumprir com rituais, com protocolos, mas a idolatria, a imoralidade, a corrupção fazia parte da vida deles. As autoridades estavam corrompidas, buscavam e adoravam a Deus no templo, mas oferecia sacrifício a outros deuses, até que veio a era de Nabucodonosor e os levou para o exílio, que é essa situação que nós vimos agora. Quando nós não dizemos não para a imoralidade, para a corrupção, para aquilo que será a nossa ruína, a idolatria, a avareza, a arrogância, a iniquidade, nós atraímos grandes problemas, tornando a nossa vida seca, árida como o deserto. A Bíblia diz que onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Então cuidado, onde está teu coração? É uma oração que nós sempre falamos aqui. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a amar a Deus acima de todos os seus amores. Aí está o segredo. Que você ame a Deus acima de todos os seus amores terrenos. O que você ama nessa terra? Ame mais a Deus do que todos eles. Todos eles. Esse é o grande segredo. A palavra de Deus, as pregações, as mensagens, elas chegam a nós o tempo todo. Mas muitos acham que é bobagem. Porque simplesmente passam por cima como se não fosse algo sério, importante. Volte-se para Deus. Discipline-se nele. Muitos cristãos não têm nenhum compromisso, reverência, consciência de que Deus tudo vê. Muitos são influenciados pela cultura, a cultura da indisciplina, da falta de integridade, da falta de responsabilidade. As pessoas querem vencer, mas alguns não reverenciam a Deus. Não tem respeito por Ele. Não tem a consciência de quem Ele é. Não são capazes de dar um basta no modo errado que vivem.
É somente nós que estendemos o problema, ou é o que eu sempre falo, né? Tem que entrar dentro de nós. Estamos à véspera de um novo ano, e o novo ano começa dentro de você. Começa aí dentro. Sempre digo que não tem ano novo para quem continua velho. É só mudança de data. Que os problemas continuam os mesmos, os resultados continuam os mesmos, as escolhas continuam as mesmas. Existem pessoas que intoxicam-se por horas a fio com entretenimentos, programações midiáticas fúteis, inúteis, e não investe tempo para estar com Deus, para o crescimento, para revelações poderosas, para se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa de visão, uma pessoa que tem uma fé poderosa, uma pessoa que diz não a si, às suas vontades, suas emoções, a sua carne, as escolhas erradas. Diz sim para as vontades de Deus, ainda que muitas vezes parecem ser desafiadoras. Aí está o ponto. Nós sempre falamos, você dá o dízimo do seu tempo, as primeiras horas do seu dia ao Senhor? Nós precisamos aprender isso. Dar o dízimo do nosso tempo. As primeiras horas do nosso dia. Já consagrar ao Senhor. Separar as primeiras horas para falar com Deus. Meditar, alimentar nossa mente. Priorizando a Ele, buscando a Ele em primeiro lugar. É isso que transforma. É isso que traz sobre nós, atraímos sobre nossas vidas as promessas. Quantas promessas você consegue declarar? Eu tenho lançado isso sobre a vida de muitas pessoas. Quantas promessas bíblicas você conhece, você possuiu elas e consegue lançá-las, falar elas na ponta da tua língua aí? Ah, bispo, eu não sei. Então, como é que você vai possuir promessa? Promessa é feita, nós tomamos posse delas. Se nós vamos agora para um momento de oração e eu falar assim para você, declare as promessas de Deus na tua vida. Quantas você sabe declarar? Nós precisamos saber. Por quê? Nós como filhos, muitas vezes nós chegamos para os nossos pais, assim como os nossos filhos, muitas vezes nos pegaram da palavra, não foi? Papai, o Senhor falou. O Senhor prometeu. E aí, como é que você vai negar? Se um filho chegar para mim e falar assim, mas o Senhor prometeu, eu não tenho como negar. Porque se eu prometi, está prometido. E aí é que está. Nós como filhos. Pai, o Senhor me prometeu. Está escrito na tua palavra. Eu creio, porque o Senhor me prometeu. O Senhor não pode negar a sua palavra. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Aonde? Não, mas agora eu quero saber qual é a promessa. Olha o que está escrito, porque é aí que eu estou esperando, Senhor. Olha o que está escrito. Saia daqui hoje. Eu vou dizer não. Não a mim, não às minhas emoções, não à minha boca. Eu vou dizer não. Não aquilo que vai contra a minha consciência, contra os princípios bíblicos, eu vou dizer não.
E eu vou dizer sim a tudo que eu sei que eu preciso dizer sim. É aí que você não se torna uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Meu problema é dinheiro, bispo. Eu vou te contar qual é o teu problema. Teu problema não é dinheiro, porque o dinheiro, se você tiver muito dinheiro hoje, você for um doente espiritualmente, um doente emocionalmente, dinheiro não vai resolver teu problema. Porque se dinheiro fosse problema, rico não se matava. Rico não tinha depressão. Família de rico não acabaria. Tem gente que não tem problema de dinheiro, mas tem todos os demais problemas. Então nós precisamos aprender o seguinte: não vai resolver se eu tiver muito dinheiro, mas se eu não tiver espiritualmente saudável, se eu não tiver emocionalmente saudável, se eu não tiver, se faltar a presença de Deus na minha vida, vai faltar tudo. Vai ter um buracão aí, vai ter uma cratera aí, um lugar vazio aí, porque nada pode preencher o lugar que é de Deus. Eu preciso de Deus. É onde as pessoas começam a fazer loucuras. Por quê? Agora ela já conquistou isso, agora aquilo já não satisfaz e não preenche mais, então ela tem que ir atrás de mais alguma coisa. E está sempre correndo atrás de alguma coisa, está sempre buscando alguma coisa. E nunca encontra. Porque faltou Deus, faltou tudo. Então, eu preciso entender isso para viver realmente a plenitude. Porque tem gente que fala assim: não, meu problema é dinheiro. Não é, porque se você não tiver bem com Deus, espiritualmente, emocionalmente, dinheiro não vai resolver o teu problema. Ele pode causar mais problema, muito mais problema, porque pessoas doentes emocionalmente estão causando tragédias no mundo, porque tem muito dinheiro para fazer besteira. Tem muita gente fazendo loucuras no mundo, porque ele tem dinheiro para fazer, mas é um doente que está ali, é uma pessoa enferma, emocionalmente, espiritualmente. Feche seus olhos, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. O cristianismo verdadeiro, íntegro, disciplinado, compromissado, decisões precisam ser tomadas hoje. E diga: eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Nós temos tudo, nós temos uma família abençoada, nós somos alimentados com a palavra de Deus na igreja, nós temos saúde, talvez você tenha um emprego abençoado, e às vezes não enxergamos tudo isso. Chega de oscilar na fé, chega de andar na carne, na inconstância, chega de ir ao templo, adorar a Deus e viver muitas vezes na imoralidade, na corrupção, no engano, na mentira. Chega, porque senão não resolve. O Salmo 126 fala da sequência depois dessa libertação, desse cativeiro que nós vimos agora. O texto diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, porque parecia que eles não iam mais se ver livres daquela escravidão, daquele exílio. E eles disseram: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Deus quer encher sua boca de riso, Deus quer encher a sua língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus quer encher tua boca de riso.
Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. A Bíblia diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ainda que com lágrimas, não para de semear. Ainda que com lágrimas, continua semeando. Salmo 126:6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, trazendo as suas colheitas, viu? Aquele que sai chorando, mas não para de semear, vai trazer os feixes das colheitas, viu? Toma posse disso. Deus quer encher a sua boca de riso. Deus quer colocar cânticos de alegria na tua boca. Aquele povo precisava de uma restauração espiritual. Hoje o Senhor está falando de uma restauração espiritual, para que possa realizar os nossos sonhos. Então diga: Senhor, eu não vou entrar em 2023 com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma comunhão. Eu quero essa restauração. Deus tem promessas incríveis para nós, mas é necessário sofrermos essa restauração espiritual. Então diga a Deus: eu quero, Senhor, eu quero. Quando uma pessoa se volta para Deus, é Ele quem a restaura. Deus quer restaurar a sua fé, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar tudo. Hoje faça uma lista de coisas que você vai dizer não. Estabeleça um novo estilo de vida. Faz uma lista hoje, quando você sair daqui. Faça uma lista e diga assim: eu vou dizer não, não a isso, não aquilo, não aquilo outro. Eu vou dizer não a tudo que eu preciso dizer não. Diga não à mágoa, diga não à amargura, diga não à preguiça espiritual, diga não à imoralidade, diga não ao coração endurecido, à mentalidade que nunca foi renovada, ao comportamento errado. Diga não, tudo que desagrada a Deus. Tome decisões. Mudanças radicais dói, afeta a nossa carne, mas são necessárias para agradar o Senhor. Tome essa decisão. Mesmo chorando, continue plantando a semente que deve plantar. Tão logo terá uma colheita gloriosa, uma colheita poderosa. Faz a lista hoje. Eu vou dizer não. Eu vou dizer não à minha carne, eu vou dizer não às minhas emoções, eu vou dizer não às distrações, eu vou dizer não à mágoa, o ódio, a raiz de amargura, a indisciplina. Eu vou dizer não à carnalidade, eu vou dizer não. Diga, faça uma lista hoje, ainda hoje, de todas as coisas que você vai dizer não e todas as coisas que você vai dizer sim. E você vai atrair tantas bênçãos para a tua vida, tantas bênçãos. Faça uma lista das promessas. É como hoje, se eu falasse aqui agora: declare as promessas que Deus fez a você, fez a nós. Quantas você declararia agora? Que você diria assim: Pai, está escrito lá aonde? O que? Está escrito, Senhor. Eu possuo essas promessas. Eu creio nessas promessas. Eu tomo posse dessas promessas. Está escrito, Senhor. Está escrito no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio, Senhor. Não me faltará paz, alegria, amor, união, saúde, energia. Não me faltará recursos. Não me faltará dinheiro. Não me faltará. Está escrito, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu creio, Senhor. Está escrito que o Senhor prepararia uma mesa na presença dos meus inimigos, ungiria minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. Está escrito, Senhor,
que aonde eu pisasse com a planta dos meus pés, o Senhor seria comigo. Aonde eu pisasse, aonde eu entrasse, aonde eu saísse, aonde eu colocasse as minhas mãos, seria abençoado. E eu creio, Senhor, eu creio. Está escrito, Senhor, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim você será bem sucedido e terá prosperidade, terá sucesso. Eu creio, Senhor, eu não tenho apartado da minha boca a tua palavra, eu não tenho apartado as tuas promessas, Senhor. Eu creio nelas, meu Pai. Eu creio, Senhor. Está escrito que na casa do justo haveria paz. Eu tomo paz, eu tomo posse de paz. Está escrito que os filhos do justo seriam uma geração de homens poderosos na terra. E eu declaro, os meus filhos serão homens e mulheres poderosos na terra. A minha família será uma geração poderosa nessa terra. Diga qual o nome de seus filhos. Fala. Qual o nome de seus filhos? Como eu diria dos meus: Vitor, Bruna, Guilherme, Catarina, vocês serão poderosos na terra, homens e mulheres poderosos nessa terra, porque está escrito, e eu possuo essa promessa para a vida de vocês: vocês serão poderosíssimos nessa terra, vitoriosos. Diga, Senhor, no Salmo 128, diz como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Esse homem seria feliz e próspero. Eu creio, Senhor, eu tomo posse da unção, da felicidade, da alegria, da prosperidade, porque a tua palavra diz que esse homem seria feliz e próspero, Senhor. Está escrito em Eclesiastes 2:26, que é o homem que o agrada. O Senhor dá sabedoria, conhecimento e felicidade, mas ao pecador o Senhor dá trabalho para que ele amontoe, e o Senhor dê àquele que é bom diante do Senhor. Tira, Senhor, do ímpio. Provérbios 13:22 está escrito que o Senhor tira do ímpio e coloca nas mãos do justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador será depositada para o justo. Eu creio, Senhor, está escrito em Romanos 8:28, ó meu Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o meu bem, e eu tomo posse, tudo vai cooperar para o meu bem. Está escrito em Romanos 8:37, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, e eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse. Quais as promessas você toma posse? Toma posse, possua elas. Salmo 37, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Os justos clamam. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, Senhor. Os leões passam necessidade, os filhos dos leões passam necessidade, mas aqueles que temem o Senhor não tem falta de nada. Já escrito, Senhor, Salmo 37:4, deleite-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Eu sei, Senhor, o Senhor vai materializar o desejo do meu coração. Tudo que está no meu coração será cumprido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37:5, eu sei que o Senhor vai fazer tudo, porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu tenho confiado no Senhor, e eu sei que tudo o Senhor vai fazer na minha vida, Senhor. Creia, toma posse, são promessas poderosas, são promessas incríveis. Salmo 27, versículo 13,
Eu pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu verei as bênçãos do Senhor nessa terra. Eu verei a tua glória nessa terra, Senhor. Eu verei e eu possuo, Senhor. Toma posse. Toma posse. E aí, são mais de 8.000 promessas. Promessas incríveis. Promessas poderosas. Por isso, saia daqui hoje. Faça a lista de tudo que você vai dizer não. E faça a lista de tudo que você vai dizer sim. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma noite de mudanças. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pega o teu propósito. E eu declaro em nome do Senhor Jesus a materialização desse propósito. Eu declaro mudanças acontecendo. Eu profetizo sobre a tua vida. Se Deus criou os céus e a terra e tudo que nele existe, todo o universo em 6 dias, em 10 dias, Ele pode mudar tudo. Em 10 dias, Ele pode fazer tudo. Em 10 dias, verdadeiras mudanças podem acontecer, e eu profetizo mudanças grandiosas acontecendo na tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você entrando em 2023, abençoado por cabeça, vitorioso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em 2023, você entrando, mas a mesma pessoa não entra com você, os mesmos problemas não entram com você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você entrando para viver um novo tempo, o tempo que o sol brilha sobre a tua vida, a luz resplandece sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor sobre a tua vida, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Diga eu creio, diga eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Para Jesus.